Mas existe uma diferença entre o direito da propriedade do terreno e o direito de construir, né? Ele vai poder construir até o limite em que aquela construção não implicar num dano maior para a cidade como um todo. Todos esses cenários também devem ser vistos a partir, por exemplo, do índice de infraestrutura para saneamento básico. Esse mapa é resultante de um estudo do que existe de água, de esgoto, de drenagem, enfim, de todos os elementos de infraestrutura do município. Então, a partir do momento que você faz um cenário de ocupação, você tem que checar se esse cenário vai ser possível de ser aplicado segundo os índices de infraestrutura daquela localidade, porque, senão, esse cenário, na verdade, vai estar produzindo um caos para aquela cidade, para aquela localidade. Então, o plano ele vai tentar organizar o crescimento e o funcionamento da cidade em todos os seus aspectos. E um dos elementos cruciais de qualquer plano diretor é exatamente isso: cenário de ocupação urbana. Por quê? É o cenário que vai dizer quanto vai poder construir. E, parafraseando aqui meu querido presidente da Câmara, a gente, quando fala de quanto vai construir, na verdade, a gente está falando de quanto dinheiro vai circular dentro da cidade no mercado imobiliário, né? Daí o peso e a importância desse número, porque, ao mesmo tempo, também é quanto de mais gente concentrada na mesma área vai fazer com que mais e mais a gente tenha, por exemplo, o rodízio de água que se tem permanentemente em Aracaju, porque tem sempre água faltando em algum lugar, porque não tem água suficiente para todo esse consumo. Então, o jeito é realmente fazer rodízio, enfim. Isso pode acontecer cada vez mais e mais, se permitir construção acima da capacidade do cenário real de ocupação de cada localidade. Então, a gente entende que existe um prazo que se coloca, que é importante, no qual o plano esteja finalizado, mas a gente acha que também tem um fato concreto, que hoje, em Aracaju, o grande eixo de interesse de construção, que é a zona de expansão, de certa forma, ainda está congelado pelo problema da falta da infraestrutura, né? Outras ações estão se direcionando também para a região da Jabotiana, que começou a ter o mesmo tipo de problema, né? Então, a gente se pergunta quanto tempo vai realmente demorar para implantar essa infraestrutura na zona de expansão e quanto tempo demanda fazer uma real revisão do plano. Então, só deixo essa mensagem final, que, na verdade, sustentabilidade é uma mudança de comportamento, né? E, na vontade de mudar, os problemas que temos hoje não podem ser resolvidos se mantivermos a mesma maneira de pensar que tínhamos quando os criamos. Então, a gente está trazendo, o Grupo Participe Aju está trazendo essa proposta de que a gente realmente reveja o plano com outros critérios, né? Com o tempo adequado para que as coisas sejam estudadas da maneira devida. Quem tiver interesse em conhecer essas pesquisas que indicaram dados de 2005, ok, que não foram feitas, e esse é um dos outros questionamentos que nós apresentamos em relação a esse plano, não houve um diagnóstico. O próprio Juan colocou na apresentação dele que um dos pontos iniciais de todo o trabalho é exatamente o diagnóstico. Esse plano não tem um diagnóstico, né? Ele trabalhou principalmente com dados de 1995, que vieram sendo atualizados, mas nunca se fez uma sistematização. A última sistematização de diagnóstico de plano diretor de Aracaju foi de 1995. Então, a gente entende que isso também é uma fragilidade grande desse trabalho que deveria ser tratada, tá? Eu deixo aí os contatos, e o Grupo Participe Aju vai estar solicitando à Câmara de Vereadores que aconteça também a audiência com o grupo, para que a gente possa, então, estar trazendo as nossas propostas. Jamais, provavelmente, isso vai ser agendado ainda, mas provavelmente mais ao final do processo das audiências de bairro, para que a gente realmente tenha um mínimo de tempo para fazer o que a gente considera um dever de casa básico. Alguns estudos, algumas referências técnicas que deem a gente consistência para fazer propostas. Por isso, nós não estamos trazendo propriamente propostas para essas audiências, porque a gente realmente faz questão de produzir alguns estudos que considera minimamente necessários para esse processo. Obrigada. Adriana Oliveira também, Alice Souza, presidente do PCdoB, também aqui entre nós.
Vamos lá? Vamos continuar agora com o representante da ADEME, doutor Júlio César. Ele disse que vai fazer uma preâmbulo, uma introdução, depois vai passar para o consultor da ADEME. Fica à vontade. Vai aqui esse microfone. Toma aqui, vá. Fica aqui, isso aqui. Boa noite a todos. Gostaríamos de saudar, em nome da mesa aqui, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Emanuel Nascimento. A Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe tem a honra de ser hoje um dos expositores dessa audiência pública que vai, certamente, contribuir com o desfecho da legislação que norteará a política de desenvolvimento municipal de Aracaju. Não estamos aqui para levantar uma bandeira corporativa. O que buscamos converge totalmente com os objetivos da população. Uma cidade humana, justa, democrática, funcional e sustentável. Somos, portanto, aliados na preservação do patrimônio histórico e do meio ambiente, na atenção à mobilidade e à sustentabilidade econômica, na preocupação com a drenagem dos espaços urbanos e com todos os demais temas que garantam que Aracaju cresça com segurança e se desenvolva planejada, assim como nasceu. A construção civil é um dos principais agentes dinamizadores da economia em nosso Estado, sendo responsável pela geração de milhares de empregos e contribuindo com o crescimento de vários setores de atividade. Somos uma força social e não um grupo de predadores urbanos, como muitos ainda acreditam. Respondemos com orgulho pelo progresso construtivo das cidades. Defendemos o Aracaju aberto ao futuro, segura do ponto de vista das relações humanas e das relações entre os diversos agentes que atuam na estrutura urbana. Uma cidade também segura e estável aos empreendedores e investidores, tanto quanto as pessoas que nela vivem e usufruem de seus serviços e sua rede de infraestrutura física. A ADEME não começou hoje seu envolvimento com o plano diretor. Há 2 anos e meio, fizemos um grupo e elaboramos um amplo estudo para dar um olhar profissional, estritamente técnico, ao trabalho. Convidamos o arquiteto urbanista Luiz Roberto Sobral, especialista em planos diretores e dedicado à área desde a década de 70. Democraticamente, entregamos nossas sugestões ao prefeito de Aracaju, ao Condurb, ao CREA, ao IAB e ao Ministério Público. Estivemos presentes na pauta das discussões. O debate democrático é fundamental para que o plano diretor de Aracaju resulte num instrumento eficaz, elaborado e pactuado por todos. É preciso uma qualificada discussão coletiva, mas a discussão tem que ser técnica, sem paixões nem radicalismo. É necessário um diálogo permanente entre todas as forças da sociedade aracajuana para assegurar um planejamento participativo e, consequentemente, uma gestão compartilhada. E é para debater que estamos aqui. É em cima de debates, de convergências e divergências, que teremos avanços. Afinal, este é o princípio da democracia. E para fazer a defesa da unidade ADEME, o consultor técnico, Luiz Roberto Sobral. Quero também fazer aqui o registro representante da empresa Impacto, não é? Quero dizer, doutor, que participe dessa audiência. Nós vamos distribuir também a pauta das audiências públicas nos bairros. É importante o povo de Aracaju entender e acompanhar, tá certo, o que pensam as empresas de construção civil da nossa terra. Isso é muito importante. Eu quero passar a palavra para o doutor Luiz Roberto Sobral. Fica à vontade, doutor Luiz Roberto Sobral, 15 minutos. Muito obrigado, boa noite, senhoras e senhores, boa noite aos membros da mesa, senhor vereador, presidente da Câmara de Vereadores, Ju. Saúdo em nome dele a todos os demais representantes do CREA, do IAB, Instituto de Advogados. Eu peço uma parte ao senhor, um momento. Não. Eu quero convidar o representante do Ministério Público, que vai fazer parte aqui da nossa mesa. Doutor Eduardo Massa, todo dia está aqui conosco. Pode continuar. Obrigado. Senhoras e senhores, eu gostaria de fazer apenas uma advertência inicial. O que vou expor aqui, secundando a doutor Júlio César, não é necessariamente
a opinião pessoal do arquiteto urbanista Sobral. Na verdade, nós utilizamos uma metodologia lá na ADEME, nós constituímos um grupo técnico e há cerca de 2 anos nós vimos estudando, discutindo, debatendo internamente as questões, e baseados, inclusive, numa versão que nos foi apresentada, nos foi encaminhada, dada a conhecimento público pelo Executivo Municipal. Essa é uma primeira advertência. A segunda é que todas as questões que vamos colocar aqui são baseadas na versão, que é uma outra versão, que foi encaminhada pela Câmara de Vereadores. Portanto, estamos tratando aqui de um documento que foi dado a conhecimento público e, portanto, são essas, não consta e não é do nosso conhecimento que tenha havido uma outra versão já com a incorporação de sugestões vindas de outras audiências ou de outros fóruns de discussão pública. Mas vamos colocar dentro desse período, desse curto período, tentar ser mais breves na medida do possível. Por favor, eu vou, dentro de todo o escopo, de todo o conjunto de artigos e parágrafos, incisos, etc., linhas que compõem o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Aracaju, nós pensamos